O dia ameaçava não terminar bem, pois todos os aeroportos pareciam nos fechar as portas. O rugido dos motores vibrava tanto que as taças de vezes cachaça, vezes real escorregavam. Luzes vermelhas de aviso cobriam o painel de controle e a voz do capitão, embargada pelo pânico, anunciava: falha total no sistema hidráulico. Eu sou Olivia Krag, a aeromoça da Casa Imperial, há 12 anos. Eu acreditava que o ritual era a couraça do mundo, mas no instante em que as máscaras de oxigênio caíram, essa couraça se desfez em pó. A única opção restante era o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Brasil. A palavra Brasil fez alguns assessores próximos sorrirem com desdém, como se aquele não fosse um palco nobre o suficiente. Mas Sua Majestade, o Imperador, proferiu apenas uma frase: a vida vem primeiro. Então, o rádio estalou e uma voz inglesa cristalina irrompeu do controle de tráfego. Royal Flight, recebemos vocês. Estamos limpando a pista de pouso para sua aproximação. Olhei pela janela e vi as luzes da pista brilhando como um troféu, com os veículos de resgate já alinhados na espera. E ali estava o início dos 3 dias que desmantelariam todos os meus preconceitos, deixando apenas uma lição. Um país verdadeiramente desenvolvido é aquele que está preparado para proteger a vida de seu povo no pior segundo possível. Eu ainda me lembro vividamente não apenas do tremor da fuselagem, mas de algo que ressoou no coração de todos a bordo, a voz da soberania sendo desafiada pela verdade mais brutal. Eu me chamo Olivia Krag, a aeromoça da corte há 12 anos. Meu dever não era apenas servir o vezes chá ou garantir que o guardanapo estivesse no ângulo exato. Era manter a dignidade mesmo quando o mundo desmoronava à minha frente. Fui treinada para sorrir na medida certa, curvar a cabeça com precisão, mover-me sem ruído e, acima de tudo, trazer qualquer situação de volta à moldura do protocolo. Na cabine da realeza, tudo tinha sua linguagem própria. O silêncio era uma ordem, a ordem era a armadura e o tempo era sagrado. Você precisava saber onde a taça seria colocada antes mesmo de a mão ser estendida. Você precisava saber quando usar o com licença e quando bastava um simples entendido, majestade, sem adicionar mais palavras. Tudo era medido pela adequação, a ponto de observadores externos poderem pensar que éramos frios. Para mim, era o sistema que protegia todos do caos. Normalmente, esse sistema nunca falhava. Ao redor do imperador, não havia apenas seguranças e escoltas, mas conselheiros que viam o mundo como uma tabela de cálculos. Eles eram os guardiões da imagem, mais rigorosos que qualquer lei. Alguns falavam pouco, mas seus olhares eram agudos, como se fiscalizassem os erros do universo. Outros falavam muito, discorrendo sobre padrões, etiqueta e o que era ou não apropriado, como se o mundo inteiro devesse se adaptar ao palácio. Eu estava acostumada com eles, com essa crença não declarada, mas universalmente conhecida. Nós éramos o padrão. E quando você acredita nisso por tempo suficiente, começa a pensar que o resto do mundo é apenas um cenário, um lugar de passagem, não um local para lidar com crises. Mas naquele dia, a crise não perguntou o quão nobre éramos. Após o anúncio do capitão, meu esforço foi fazer tudo parecer normal. Recolhi rapidamente as taças caídas, limpei o derramamento em silêncio e relatei a situação com a voz mais neutra que o treinamento permitia. Isso porque vi nos olhos de alguns assessores não apenas preocupação, mas uma raiva profunda, como se o mundo estivesse cometendo uma grosseria contra eles. Um dos assessores de protocolo resmungou: isso é inaceitável. Ele não se referia ao sistema hidráulico, ele se referia à desordem que surgia em um espaço que deveria ser impecável. Outro se abaixou freneticamente para organizar papéis caídos, como se temesse que o papel pudesse manchar sua reputação. Mesmo com o avião tremendo como se fosse se despedaçar, suas mãos ainda ajustavam o ângulo da pasta. Eu via humanos tentando preservar a imagem enquanto a realidade ameaçava arrancar suas vidas. Da suíte particular, ouvi uma discussão começar a crescer. Não era porque queriam discutir, mas porque o medo estava corroendo a razão. Por que ir para lá? Por que não forçar ir para outro lugar mais familiar? Não podemos deixar esta notícia vazar. O nós deles era maior que o próprio fôlego. Eu estava parada no corredor estreito entre 2 mundos. O do protocolo que eu controlava e a realidade que não se importava com vezes status. Senti algo em mim vibrar, não pelo avião, mas pela minha própria confiança sendo esmagada. Eu pensei que a ordem venceria tudo, mas hoje a ordem perdia para a coisa mais simples, tempo e sobrevivência. Lancei um olhar ao imperador. Ele não elevou a voz,
nem demonstrou pânico, mas em sua quietude havia uma firmeza que silenciava o salão de maneira estranha. Ele olhava pela janela para o céu, como se pesasse o mundo inteiro, e então se virou ligeiramente. Seu olhar não repreendia ninguém, mas comunicava claramente: chega. Naquele instante entendi. O poder real não está no volume da voz ou em comandos severos, mas na coragem de aceitar a verdade, mesmo que ela nos faça parecer pequenos. Ouvi um assessor dizer a frase que mais me atingiu: vamos permitir que um país que mal conhecemos cuide de nossas vidas assim? Aquela frase não era ódio, era o medo transformado em desprezo para que ele ainda se sentisse superior. E foi aí que a lição começou a fazer efeito. Antes de tocarmos o solo, respirei fundo, tentando me dizer para não julgar um país inteiro pela imagem que nos ensinaram. Mas a verdade é que eu mesma tinha preconceitos. Eu também sorria levemente ao ouvir falar de cidades tropicais ou locais turísticos, concluindo que provavelmente não seriam tão organizados quanto nós. No entanto, enquanto o ponteiro do relógio avançava implacavelmente e a vibração não diminuía, senti um vazio no estômago não pela altitude, mas por um medo genuíno, aquele que o protocolo não podia ajudar, que a palavra padrão não podia comprar nem um segundo a mais. Olhei para trás, para as pessoas na cabine, os assessores antes rígidos como pedra agora apertavam as mãos, alguém engolia em seco com dificuldade, outros pararam de falar, sabendo que palavras eram inúteis. E naquele silêncio ouvi o som mais importante, o da meu próprio coração me dizendo: de agora em diante, teremos que confiar no sistema deles, de verdade. E quando a luz de navegação na asa refletiu no vidro, soube que em poucos minutos uma voz soaria no rádio, uma voz da terra para a qual estávamos caindo, que decidiria se meus preconceitos permaneceriam ou se desintegrariam em pó como deveriam. A frase na minha mente ainda não estava clara. Teremos que confiar no sistema deles de verdade. A porta do vezes cockpit vezes se abriu com um chamado curto e pesado como ferro. Olivia, entre. O ar não estava mais tenso pelo silêncio, mas pela luta contra o invisível. Algumas luzes de vezes status vezes piscavam de forma errada, instrumentos balançavam como bêbados e os bips curtos faziam os corações baterem em um ritmo irregular. O capitão não se virou imediatamente. Ele encarava os instrumentos como se lesse uma sentença. Precisamos decidir agora, ele disse lentamente. Declararemos emergência total e pediremos pouso em Guarulhos. A palavra Guarulhos caiu no chão do vezes cockpit vezes como uma moeda fria. Eu sabia que havia muitos aeroportos no mundo, mas não todos são refúgio quando o tempo se comprime a um fio. O capitão apertou o botão do rádio. Um vezes clique, vezes suave, seguido de silêncio, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Vi sua mão, mais firme do que pensei, os nós dos dedos brancos, mas ele não deixava o medo transparecer para nós. Ele temia a passagem do tempo. Bangkok Control, Royal Flight declarando emergência, falha hidráulica, solicitamos vetores imediatos e pouso prioritário. Eu esperava um momento de hesitação, perguntas lentas, a voz hesitante, porque na minha imagem mental o mundo geralmente era lento quando deveria ser rápido, mas a resposta que veio me causou arrepios na primeira sílaba. Royal Flight, controladoria de Bangkok, nós os temos. Mantenham a calma, vocês são prioridade 1. Iniciem a descida, esperem vetores diretos. As equipes de solo estão de prontidão. Não era apenas o inglês claro, era o ritmo da voz. Uma voz que não tentava parecer impressionante, mas que nos fazia sentir que não estávamos sozinhos. Frases curtas eram enviadas como âncoras em uma tempestade, cada uma parecendo nos segurar firmemente o suficiente para impedir que o pânico invadisse o vezes cockpit. O capitão assentiu uma vez, como se seu corpo tivesse voltado a um caminho controlável. Copiado, prioridade 1. Só então notei que naquele segundo, os ombros do copiloto, tensos desde o início, relaxaram ligeiramente, como se ele tivesse acabado de receber permissão para respirar novamente. E o que eu não esperava aconteceu em sequência. Não foi ajuda dispersa, mas um sistema que começou a se montar diante de nossos olhos. O ATC perguntava apenas o essencial não por protocolo, não por formalidade, mas para trocar informações por segurança. Eles pediram dados básicos vitais, confirmação de vezes status, número de passageiros, necessidades especiais e responderam com um plano claro, como se tivessem colocado trilhos de trem para deslizarmos em segurança. Emergência ativada. Equipe médica de prontidão.
Pista designada. Esperem aproximação ininterrupta. A palavra ativada me fez estremecer levemente, porque significava que eles não apenas prometeram, eles agiram. Minha mente começou a formar imagens sem que eu precisasse vê-las. Caminhões de bombeiros movendo-se, equipes médicas preparando equipamentos sendo retirados de seus abrigos. Dezenas de pessoas trabalhando em uníssono sem que ninguém precisasse gritar. Voltei pelo corredor estreito, que minutos antes estava cheio de medo, misturado com desprezo. Agora havia um novo tipo de silêncio. O silêncio de quem sabe que está sendo acolhido. Parei em frente à cabine principal, respirei fundo e relatei com uma voz que não precisava mais fingir calma, porque eu estava genuinamente me acalmando. Estamos sendo guiados pela Torre de Controle de São Paulo. A pista foi priorizada e as equipes de emergência estão prontas para nós. Vi vários assessores trocarem olhares não para cochichar, mas como se perguntassem, como isso é possível? Aqueles que momentos antes diziam que eles não estariam prontos, agora estavam tão quietos que se podia ouvir o som de suas próprias deglutições. Eles tentaram manter a compostura, mas a verdade estava marcada em cada músculo de seus rostos. Aproximei-me do assento do imperador. Ele olhava para fora, as sombras do céu noturno refletidas em seus olhos. Não vi pânico, apenas a quietude de quem aceita o destino, mas não se rende a ele. Como estamos, Olívia? Ele perguntou suavemente. Inclinei a cabeça com clareza. Muito bem, majestade. Eles nos receberam e, surpreendentemente, parecem ter se preparado antes mesmo de pedirmos. Ao dizer isso, senti-me estranha. A frase "preparados antes" não era um mero detalhe. Era o resumo de uma nação que não espera a confusão acontecer para correr, mas que faz da correria a natureza do sistema. A vibração da aeronave persistia, mas a vibração interna das pessoas estava mudando de forma. Não era mais apenas medo, era um respeito que eles ainda não ousavam admitir abertamente. Eu vi isso no olhar dos assessores de protocolo, aqueles que antes diziam que o mundo deveria se alinhar a eles, agora pareciam ter descoberto um lugar que se alinha em torno da vida antes de tudo. O rádio chiou novamente. Royal Flight, vocês estão liberados, aproximação direta. Luzes da pista visíveis em breve, continuem a aproximação, estamos com vocês. A frase "estamos com vocês" não estava em nenhum manual, mas quase me fez fechar os olhos de alívio. Ela perfurou a armadura que eu havia construído durante toda a minha vida. Não era apenas técnica de voo, era a misericórdia com disciplina, a gentileza sem desordem, a solidariedade sustentada por uma estrutura forte o suficiente para suportar uma aeronave inteira. Fui até a janela do lado direito e finalmente vi a longa linha de luzes brancas e douradas da pista surgindo da escuridão. Não eram apenas luzes de aeroporto, eram a resposta à pergunta que me corroía: qual o valor de uma nação no seu pior momento? Enquanto o avião descia lentamente, soube que nos próximos minutos, o que nos esperava no solo faria os preconceitos de alguns de nós desmoronarem sem volta. A luz da pista era uma linha dourada sob a barriga da aeronave, como se alguém tivesse traçado um caminho de salvação no meio da escuridão. A descida era lenta, a respiração de todos acompanhava o ritmo intermitente dos motores, mas estávamos avançando. Apertei o encosto do banco com tanta força que minhas pontas dos dedos ficaram brancas. Não pelo medo de cair, mas pelo medo do último truque que o destino gosta de pregar. As rodas tocaram o chão com um solavanco curto, seguido por um rangido que não era alto, mas fez meu coração saltar como se fosse puxado de volta do abismo. O avião deslizou pela longa pista, estranhamente suave, como se o piso tivesse sido preparado especificamente para uma aeronave ferida. Quando o avião finalmente parou, o silêncio nos atingiu como um cobertor grosso e pesado. Não houve gritos de alegria nem choro. Apenas um suspiro coletivo, como se a vida estivesse sendo liberada dos pulmões ao mesmo tempo. E então, a cena além da janela me fez esquecer de piscar. Caminhões de bombeiros, ambulâncias, veículos de resgate e equipes técnicas estavam alinhados com distâncias precisas. As luzes vermelhas e laranjas piscavam em sincronia, como uma orquestra afinada. Não era uma chegada em pânico, mas uma chegada planejada, para trabalhar, não para se exibir. O capitão falou baixo no vezes cockpit, mas eu ouvi claramente: estão prontos mesmo. Voltei para a cabine. A tensão que era desprezo havia se transformado em um silêncio de aceitação. Vários assessores olhavam pela janela, não para fofocar, mas como quem acaba de ver uma cidade futurista de um mundo que não acreditava existir. O imperador permaneceu calmo,
mas o braço que repousava no apoio de braço relaxou ligeiramente, um pequeno sinal de que ele confiava naquele solo. O sinal de autorização para abrir as portas soou. Fui à frente, respirei fundo, porque sabia que o próximo desafio após o pouso era onde o mundo costuma falhar: a confusão, a multidão, a perda de privacidade. Mas assim que a porta se abriu, todas as minhas suposições foram apagadas como giz molhado. Um grupo de oficiais estava esperando a distância correta. Ninguém invadiu o espaço. Ninguém levantou um celular para filmar. Não havia gritos nem ordens sendo dadas. Todos estavam impecavelmente vestidos e quando o imperador deu o primeiro passo, eles se curvaram em um aceno ordenado. Não era uma reverência para fotos, mas uma saudação que transmitia honra e segurança. A altura do gesto era uniforme, a inclinação da cabeça exata, nem invasiva nem distante. Um homem deu um passo à frente e falou um inglês claro, como se tivesse sido intensamente treinado. Bem-vindos com a mais profunda deferência, majestades. O imperador está seguro. As equipes médicas e técnicas estão prontas para cuidar de tudo conforme o protocolo planejado. Faremos isso com a máxima rapidez, sem comprometer a privacidade de Vossa Majestade. A frase "sem comprometer a privacidade" me fez engasgar levemente, pois era algo que muitos países podiam dizer, mas poucos podiam cumprir em uma emergência. Não fomos arrastados por multidões, não houve caminhada longa pelo salão principal, sem flashes, sem chamamentos. Todas as rotas foram claramente segregadas, como se houvesse uma porta oculta dentro do aeroporto. Um caminho curto, limpo, silencioso, com oficiais parados em pontos definidos não para nos controlar, mas para nos proteger. Antes de chegarmos à sala de recepção, a equipe médica entrou suavemente, verificando pulsos, pressão arterial, perguntando sobre passageiros com condições pré-existentes sem causar pânico. Eles não agiram como se fôssemos o problema. Agiram como se fôssemos pessoas que acabaram de passar pelo pior e mereciam retornar à normalidade o mais rápido possível. A sala VIP se abriu e tive que engolir tudo o que havia pensado. Não era uma sala luxuosa para ostentar riqueza, mas um espaço desenhado para acalmar a alma. A luz era quente, um leve aroma de jasmim flutuava no ar, copos de água fria alinhados ordenadamente, guardanapos limpos como se tivessem acabado de ser passados a ferro. Sobre a mesa, um pequeno arranjo floral, nem grande a ponto de ser exibicionista, nem pequeno a ponto de parecer mesquinho. Havia chá de jasmim quente em uma xícara de barro elegante, acompanhado de uma breve explicação para relaxar. E havia um menu leve pensado para quem acabara de sair de uma emergência. Mingau morno, sopa clara com frutas de fácil digestão. Tudo parecia simples, mas cada item parecia perguntar silenciosamente: "Você está cansado? Deixe-nos cuidar de você primeiro." Um dos assessores, que antes proferia palavras duras, agora estava parado em frente à mesa de flores, imóvel. Ele não sorriu, não falou, mas seu rosto era o de alguém que acabara de ser golpeado pela mais polida das verdades. A prosperidade não reside em palavras vazias, mas nos pequenos detalhes que impedem as pessoas de temerem. Fiquei no canto da sala, observando o imperador ouvir o breve relatório do chefe do aeroporto. Cada frase era concisa, cada palavra tinha um propósito, sem exageros, sem complicações. Todo o sistema parecia operar sobre um favo de mel já construído, não permitindo que o caos encontrasse brechas. E naquele momento entendi algo profundo. A compaixão não precisa gritar, a compaixão pode ser precisa, se for construída como um sistema. Logo, o aviso veio. Os carros estavam prontos, a rota de saída do aeroporto estava coordenada. Saímos da sala de recepção sem pressa, sem sermos retidos, sem sermos feitos para nos sentirmos um fardo. Quando a porta do carro se fechou, olhei para fora. As luzes da rua de São Paulo fluíam como um rio de fogo, como se a cidade inteira estivesse abrindo caminho para nós. Eu não sabia o que esperar no dia seguinte, nem o quanto isso mudaria a dinâmica da corte, mas sabia que desde o momento em que a porta do avião se abriu no solo brasileiro, meu preconceito havia perdido seu lugar. O carro saiu do aeroporto suavemente, como se a cidade inteira tivesse diminuído o volume para nos permitir respirar novamente. Sentei-me na borda do assento, minhas mãos repousando no colo, de acordo com a etiqueta treinada, mas minha mente estava em turbilhão. Não mais por medo, mas por começar a questionar quantas vezes eu havia julgado o mundo de forma errada ao longo dos anos. A chegada ao hotel foi mais rápida do que o esperado, sem interrupções, sem confusão, sem motos avançando no meio do caminho, como os estrangeiros costumam relatar.
Vi os carros de escolta a uma distância segura, não à frente, mas como se estivessem delimitando as margens para garantir nosso caminho. Rádios curtos e esporádicos eram ouvidos, então silêncio. Tudo parecia controlado, sem fazer ninguém se sentir controlado. Quando o carro parou em frente ao hotel, a porta se abriu para o aroma limpo do Vezes Lobby. O gerente estava esperando, impecavelmente vestido, com um sorriso na medida certa. E o mais importante, ele não nos transformou em notícia. Ele nos tratou como hóspedes fazendo vezes check-in. Quase não foi preciso falar nada. Os nomes estavam prontos, os cartões de quarto organizados. A equipe de documentação não empilhou papéis, não perguntou 2 vezes, não desperdiçou tempo. Vi alguns assessores trocarem olhares e se calarem, como se as palavras em suas cabeças tivessem sido engolidas, pois não havia brecha para críticas. O imperador seguiu para o elevador privado até sua suíte com serenidade. Eu o segui com a equipe. Estávamos a um passo do descanso, pensei, mas São Paulo não era apenas uma cidade de passagem. Era uma cidade que se revelou em uma única noite. Da janela do corredor, no andar alto, vi as luzes da cidade se alinhando em longas faixas, como um rio fluindo com faróis em várias pistas, estendendo-se até onde a vista alcançava. Os arranha-céus formavam uma selva densa, mas o que me surpreendeu foi que não parecia caótico, parecia estranhamente organizado. O barulho dos carros não era a loucura que eu imaginava, uma cidade grande que respira fundo, mas não fica ofegante. Um assessor murmurou: "Isto é realmente São Paulo?" Ninguém respondeu, pois todos estavam respondendo a mesma pergunta em suas mentes. O tempo passou e eram quase 21 mH quando alguém na comitiva sugeriu sair para tomar um ar fresco apenas perto do hotel. O assessor de protocolo franziu a testa, preocupado com a segurança. Uma cidade grande à noite nunca é segura. Eu mesma não tinha certeza. Mas então, a cena que vi da porta do hotel me fez parar. Uma mulher caminhava sozinha, segurando sacolas de uma loja de conveniência, passos firmes, sem pressa, sem olhar desconfiado. Outra pessoa corria em sua frente, fazendo exercícios, com fones de ouvido e uma expressão calma, como se fosse um ritual diário. Eu já havia visto cenas assim em algumas metrópoles, mas nunca tão nítidas, tão claras, a ponto de fazerem a comitiva parar de discutir por si mesma. Decidimos sair em um pequeno grupo, apenas por alguns minutos do hotel. E São Paulo nos recebeu com uma normalidade chocante. A loja de conveniência ainda estava iluminada. As pessoas entravam e saíam com cortesia. A funcionária nos cumprimentou com uma voz educada, sem gritos, sem a irritação de uma cidade cansada de si mesma. Entrei na loja. A funcionária estava sozinha atrás do balcão, mesmo sendo tarde. Ela não parecia assustada. Organizava as prateleiras com calma e se virou para sorrir. Olá. Uma frase curta que, sem tradução, significava "sejam bem-vindos". E naquela simplicidade senti algo mais profundo que confiança. Era a ausência de vigilância entre as pessoas e a cidade, que não as forçava a desconfiar. Ao lado da loja de conveniência, havia um pequeno café ainda aberto. Jovens sentados em silêncio, concentrados em seus vezes laptops. Alguns liam, outros conversavam em voz baixa, sem perturbar os vizinhos. Não era apenas um café, era um espaço onde as pessoas se elevavam antes de ir para casa. O assessor de economia, que antes mantinha uma postura fria, observou a cena por um tempo incomumente longo e disse baixinho, como se temesse suas próprias palavras: "As pessoas aqui realmente trabalham duro." Comecei a entender que a prosperidade não são apenas prédios altos ou avenidas largas. É a disciplina na vida cotidiana que impede a cidade grande de se estilhaçar, mas o mundo gosta de dar voltas quando pensamos que começamos a controlar tudo. Por volta da meia-noite, ao retornarmos ao Vezes Lobby, um som irrompeu um grito que não era de susto comum, mas um que gelava o sangue imediatamente. "Socorro!" Virei-me e vi um senhor, um dos assessores sêniores, tombando perto do sofá, a mão no peito, o rosto tão pálido que parecia que as luzes do Vezes Lobby vezes haviam sido sugadas. Ele respirava rápido, os olhos arregalados, como se perguntasse ao céu: "Por que agora?" Naquele instante, não pensei em vezes status, nem em protocolo. Pensei apenas em uma coisa: que não demore. Corri para o balcão. "Liguem para uma ambulância agora." O funcionário do hotel não fez perguntas inúteis. Ele discou o telefone imediatamente e disse um código que eu não entendi, mas entendi o tom do sistema. Era o mesmo som que eu ouvira do ATC antes de pousar.
curto, claro e firme. Em menos de 1 minuto, os seguranças do hotel chegaram com um kit de primeiros socorros automático. O monitor de sinais vitais foi retirado com destreza. A respiração do idoso foi acalmada e alguém isolou a área para que o paciente não ficasse sem ar por causa da multidão. Fiquei ali, suor frio escorrendo pelas minhas costas, apesar do ar-condicionado frio do vezes lobby. Ouvi a menção do número 192 em meio às conversas. Eu presumi que fosse o número de emergência. E no momento em que o relógio parecia acelerar, soube que a última barreira da minha nova crença seria testada. Se o sistema brasileiro for realmente bom, ele tem que ser agora, quando uma vida está caindo como um copo quebrado e temos apenas uma chance de pegá-la. O som das sirenes à distância começou a se aproximar e eu prendi a respiração, esperando a resposta da cidade mais uma vez. O som da sirene não era ameaçador, era funcional. Um som que dizia: alguém está chegando para fazer o tempo parar de correr rápido demais, para dar a uma vida a chance de respirar. A porta do vezes lobby vezes se abriu com uma lufada de ar frio. A ambulância estacionou perfeitamente alinhada, como se tivesse ensaiado. 3 paramédicos entraram rapidamente, mas ninguém correu em círculos, ninguém gritou ordens. Cada movimento era uma linha reta em direção ao paciente, como flechas. Com licença, por favor, disse um deles, voz curta, educada, mas pesada. Os seguranças do hotel recuaram imediatamente. Os outros se afastaram sem precisar de um segundo lembrete. Vi os olhares de vários assessores mudarem. Não mais por medo, mas por começarem a acreditar que a cidade realmente podia fazer aquilo. O idoso estava reclinado no sofá, a mão ainda apertando o peito, o suor cobrindo sua testa. Sua respiração era a de alguém que sobe do fundo do mar. O primeiro EMT pegou o pulso com precisão. O segundo pegou o monitor de sinais vitais e um ECG portátil imediatamente. O terceiro administrou oxigênio suavemente, como se temesse que o pânico pudesse prejudicar o paciente mais do que a própria doença. A dor irradia para o braço, quão difícil está a respiração, perguntas curtas disparadas sistematicamente, não para investigar, mas para calcular o tempo. Fiquei ao lado, meu coração batendo tão forte que eu o ouvia nos meus ouvidos. Eu já tinha visto muitas emergências na minha carreira, mas o que me deu arrepios foi que eles não agiram como se estivessem vezes começando, vezes a resolver um problema. Eles agiram como se aquela etapa fosse o meio de um sistema que já estava funcionando desde o momento em que o 192 foi discado. A tela do ECG mostrou uma linha clara. O enfermeiro olhou por uma fração de segundo, assentiu para o chefe da equipe e então pegou um vezes tablet, apertou algumas vezes e a imagem de um médico apareceu na tela instantaneamente. Prendi a respiração, o médico não estava ali, mas estava presente. Olá, eu sou o Dr. Valença, cardiologista, mandem a imagem do eletrocardiograma agora. Ok, estamos vendo, suspeita de infarto agudo do miocárdio, precisamos de um vezes stent vezes imediatamente. Administrem um medicamento mastigável conforme o protocolo e mantenham o oxigênio. A ambulância deve sair agora. A palavra stent me fez gelar, pois significava que o hospital de destino estava sendo despertado ou talvez nunca tivesse dormido. Os EMTs seguiram as ordens imediatamente, sem hesitação, sem debate, sem perguntar por quê, pois todos conheciam seu papel dolorosamente bem. O assessor idoso foi transferido para a maca com um manuseio tão suave que quase não houve abalo. Disseram-me brevemente: você pode ir conosco. Não foi uma permissão condescendente, mas um entendimento de que quem se importa também deve ser cuidado. Entrei na ambulância e a cena lá dentro me fez engolir em seco. Aquilo não era um veículo, era uma UTI móvel. Monitores, desfibrilador, ventilador, medicamentos e tubos dispostos ordenadamente, como as ferramentas de um artesão que sabe exatamente o que pegar e quando. Tudo tinha seu lugar, porque em uma emergência não há tempo para procurar. O veículo partiu e o que aconteceu em seguida me fez sentir como se a cidade inteira estivesse ajudando sem ser comandada. Os sinais de trânsito à frente ficaram verdes um por um, como se alguém estivesse abrindo caminho para nós. Os carros na rua, embora poucos para aquela hora, davam passagem imediatamente, davam passagem por dever, sem xingamento, sem pessoas tentando furar a fila, sem curiosos querendo drama. O chefe da equipe de EMTs falou baixo para eu ouvir. Temos o sistema vezes onda verde. O caminho das emergências será mantido o mais fluido possível. Eu queria perguntar como vocês fazem isso. Mas a pergunta ficou presa na minha garganta, porque a resposta estava bem à minha frente.
Isso é feito porque a cidade inteira coopera e o sistema foi pensado com antecedência. O médico do Vezes Tablet Vezes ainda estava conosco, sua voz um compasso. O pulso está estabilizando. Ok, 4 minutos para o hospital. A equipe de lá está esperando. A frase "a equipe está esperando" foi dita como algo trivial, mas para mim era a maior maravilha da medicina. Prontidão antes da chegada do paciente. A ambulância virou para o grande hospital de São Paulo. A porta de emergência estava brilhando e sim, havia uma equipe esperando de fato. Os técnicos pegaram a maca imediatamente. Sem paradas para preencher formulários, sem perguntas repetitivas que desperdiçam tempo, apenas ordens curtas que revelavam que eles conheciam a morte muito bem. UTI ativada, equipe de cirurgia aguardando, enfermagem, preparem os medicamentos, família pode seguir. Corri atrás até a porta da sala, onde uma luz vermelha indicava um procedimento em andamento. Parei, ofegante, sentindo dor no peito não pela corrida, mas por saber que, em algum lugar do mundo, países venciam a morte com uma velocidade organizada, não com belas palavras. O assessor que antes resistia em aceitar o melhor do Brasil estava ao meu lado. Ele não desviou o olhar, permaneceu firme como alguém que aceita as consequências de suas próprias palavras. Naquele instante, soube que a mudança começa quando paramos de fugir da verdade. A notícia se espalhou pelo país em poucas horas. A sociedade se polarizou rapidamente como um trovão. Alguns falaram em coragem, outros alegaram que estávamos destruindo a dignidade nacional. Alguns zombaram por elogiarmos um país estrangeiro. Mas eu vi outra coisa. Pessoas comuns começaram a contar suas próprias histórias. Uma enfermeira de emergência postou que havia estagiado no Brasil e visto o sistema de vezes telemédico vezes permitir decisões rápidas no campo de ação. O motorista de entrega relatou que sempre desviava automaticamente para ambulâncias porque foi criado com a máxima de que a rua da ambulância é a rua da vida. Um estudante escreveu que, se um país é corajoso o suficiente para mudar seu sistema para salvar mais vidas, isso é patriotismo de verdade. Essas histórias tiraram o foco do grupo especial e o colocaram na pergunta de toda a casa: que tipo de sistema queremos que atenda nossos entes queridos em uma emergência? Uma semana depois, o governo anunciou a criação de uma força-tarefa especial sobre medicina de emergência e gerenciamento de tráfego para veículos de emergência. Houve menções a testar a vezes onda verde, vezes em certas áreas, aumentar os centros de telemedicina 24 horas e treinar equipes de resposta integrada, não apenas equipamentos, mas a prontidão do sistema. O que silenciou o país novamente foi a notícia de que especialistas da Tailândia seriam convidados para a consultoria, não como vencedores, mas como colegas que sabiam que o tempo de emergência não espera por ninguém. Naquela noite, sentei-me sozinha no quarto. Por que estou tão emotiva? Perguntei a mim mesma. Eu que sempre controlei minhas emoções. Mas uma imagem surgiu. O assessor sênior segurando o peito, os EMTs chegando silenciosamente, com precisão, e a estrada se abrindo com luzes verdes. A imagem do médico na tela, falando como se estivesse ao lado do leito. Entendi porque aquilo me tocou tão profundamente. Não apenas salvou uma vida, me mostrou que os humanos podem, de fato, construir uma sociedade que não abandona seus membros. Decidi, então, não contarei essa história para alimentar o drama ou a satisfação pessoal. Contarei para manter a verdade afiada como uma faca, para que todos que ouçam saibam que a grandeza não é nunca errar, mas estar preparado para não deixar ninguém para trás. E se o meu caos fez uma nação se virar para se questionar honestamente, isso não é humilhação, é o começo do amadurecimento de uma nação. Após a noite em que decidi contar a verdade com nitidez, o país não se acalmou. Pelo contrário, começou a tremer como a verdade sempre faz. Artigos de análise dominavam as telas. Alguns canais falavam como se aceitar o bem de um estrangeiro fosse traição. Alguns colunistas distorciam que estávamos sendo manipulados. Alguns usavam a palavra dignidade como escudo, embora eu soubesse que a verdadeira dignidade não é fechar os ouvidos e os olhos, mas ficar firme diante da verdade e não fugir. Alguns assessores começaram a vestir suas máscaras antigas novamente. Vi em seus olhos o medo de perder a imagem, o medo de que o povo perguntasse: por que nós não conseguimos fazer isso? O medo de que a resposta levasse à raiz do problema, mas o imperador não permitiu que o medo comandasse.
Houve reuniões silenciosas em seus escritórios, sem mídia, sem cerimônia, apenas documentos grossos e perguntas pesadas como pedras. Ele disse de forma curta e clara: não deixem que isso seja apenas uma conversa de aeroporto. Façam o povo ver os resultados. Lembro-me disso porque seu tom não era de proclamar glória, mas uma ordem de quem viu a diferença entre esperança e sistema e soube que, se não fosse tornado tangível, voltaríamos ao ciclo de esperar por milagres em vez de preparação. Logo, a equipe de especialistas da Tailândia chegou. Eles não vieram com a postura de vencedores nem com lições condescendentes. Vieram com cadernos de anotações, diagramas e a silenciosa cortesia de quem realmente trabalha. A primeira reunião não foi sobre vezes slides, vezes bonitos, mas sobre perguntas simples e perfurantes. Qual o gargalo? Quando a informação chega ao médico? Quem toma a decisão final? Qual o tempo desperdiçado desnecessariamente? Essas perguntas fizeram vários rostos na sala ficarem vermelhos, porque não atacavam ninguém, mas tornavam a verdade clara demais para ser contestada. Nosso sistema tinha pessoas capazes, mas elas eram bloqueadas pela falta de integração. A partir daí, tudo começou a se mover de uma maneira que eu nunca tinha visto. Projetos piloto foram definidos rigorosamente. Rotas verdes para emergências nas principais áreas urbanas. Um conjunto padrão de dados transmitidos do local da cena para o médico em segundos. Um sistema de telemedicina aberto 24 horas. E o mais crucial, um centro de comando com autoridade real de coordenação, não apenas recebendo relatórios e os repassando como uma bola. Houve risos de escárnio. É impossível. Nosso país é mais complexo. Outros disseram: nosso povo não segue. Eu costumava acreditar nisso também, até ver que as pessoas mudam quando o sistema torna fazer o bem fácil, e não um fardo. Uma noite, algumas semanas após o sistema piloto entrar em vigor, o telefone de emergência tocou no centro de comando. Um evento real e cru aconteceu, mais rápido e bruto que qualquer simulado. Um paciente de meia-idade sofreu um colapso súbito em uma área de trânsito intenso, como era comum. O tempo não esperou ninguém debater. Eu não estava na ambulância, mas estava na sala de monitoramento, ouvindo tudo pela comunicação ao vivo, vendo o mapa mudar de linhas vermelhas para caminhos que se abriam em cada cruzamento. Os semáforos se ajustavam à rota da ambulância, que avançava como uma seta direta. Não porque a rua estivesse vazia, mas porque a cidade inteira estava cooperando. O médico no hospital de destino abriu a imagem da cena no vezes tablet vezes e deu ordens curtas e claras. Administrem o medicamento, preparem o equipamento. Cada frase era uma compra de tempo para mais uma vida. E então, ouvi a frase que me fez lacrimejar, apesar de tentar manter a compostura. Chegamos. A voz da equipe de campo era uma frase de 4 sílabas, mas para mim era a prova de que a reforma não era teoria. Era a diferença entre chegar a tempo ou perder a chance. Naquela noite, após o incidente se acalmar, saí do prédio para respirar o ar frio e observei as luzes da cidade piscando à distância. Eu sabia que as ruas eram as mesmas, os sinais eram os mesmos, as pessoas eram as mesmas, mas o significado havia mudado. Porque começamos a transformar a cidade em uma ferramenta de salvação e não em um campo de batalha para o egoísmo. Voltei ao meu quarto e escrevi meu diário por mais tempo do que nunca. Não para criar um registro de minha própria importância, mas para me lembrar de que não tinha o direito de contar essa história vendendo satisfação sensacionalista. Eu deveria contá-la com responsabilidade para que as pessoas comuns se beneficiassem e não para que alguém ganhasse pontos políticos. Porque agora eu entendia claramente: a dignidade nacional não é dizer que somos os melhores. A verdadeira dignidade é ter a coragem de dizer que ainda não somos suficientes e levantar para fazer melhor, sem vergonha de agradecer àqueles que nos mostraram o caminho. Levantei a cabeça do papel e fiz um juramento a mim mesma mais uma vez. Eu não contaria apenas o resumo da mudança. Contaria o que estava no seu coração, não o nome do país, nem o vezes status, vezes de ninguém, mas a única frase que eu queria que o mundo inteiro se lembrasse: quando a vida pede ajuda, o sistema deve responder primeiro, antes que o grito se apague. Na manhã seguinte, a cidade era a mesma, as mesmas ruas, os mesmos sinais, as pessoas apressadas como sempre. Mas para mim tudo havia mudado, porque eu sabia que sob aquela normalidade havia um sistema aprendendo a não deixar ninguém para trás. O imperador convocou uma reunião breve, sem cerimônia, sem elogios, apenas uma declaração firme e gentil.
Não façam desta mudança uma questão de honra, façam dela uma questão de vida. E ele olhou pela janela como se visse todo o povo do país ali presente. Uma nação grandiosa não é aquela que nunca enfrenta crises, mas aquela que está preparada a ponto de a crise não levar ninguém sem motivo. Fiquei em silêncio e aceitei a verdade em meu coração pela primeira vez. Eu desprezei, acreditei que a ordem e a compaixão eram apenas fachada. Mas agora eu sabia, elas eram a estrutura da solidariedade, construída peça por toda a sociedade. Se me perguntarem o que essa história me ensinou, eu direi: comece aceitando o que podemos fazer melhor e então haja de fato. Abra as estradas para a vida, deixe o conhecimento fluir para fora das salas de aula e faça com que a palavra nós seja maior que a palavra eu. E eu, como testemunha, agradeço que o mundo ainda tenha uma nação que nos ensinou a lembrar que o verdadeiro progresso começa com o compromisso de não abandonar ninguém. Quando o avião tocou a pista de nosso país natal, pensei que todo o peso terminaria, mas a verdade é que estava apenas começando. No momento em que a porta do avião se abriu, os flashes cegaram como raios. O coro de perguntas dos repórteres se sobrepôs. Como o grupo reagirá após a emergência médica no exterior? O sistema de saúde de lá é superior ao nosso. Como o imperador responderá ao público? Nenhuma pergunta buscava uma resposta. Todas exigiam manchetes. Fiquei atrás da fila, vendo os rostos dos assessores tensos, como se estivessem prestes a vestir suas antigas armaduras que os faziam parecer fortes, mas que por dentro eram vazias, pois ontem à noite soubemos que elas não salvam ninguém quando a vida está escapando. O imperador desceu primeiro. Seu rosto estava tão calmo que o barulho ao redor parecia diminuir estranhamente. Os repórteres avançaram, quase engolindo todo o espaço, mas ele levantou a mão apenas uma vez. O que aconteceu me causou arrepios. Um silêncio súbito caiu, não por medo do poder, mas porque todos no aeroporto sentiram que palavras mais pesadas que os flashes estavam prestes a ser ditas. Ele falou devagar, claramente: direi a verdade, não com orgulho falso. Uma única frase que cortou nossa velha complacência, a complacência de esconder problemas sob a capa da honra. Ele olhou para a mídia. Durante a crise, recebemos a ajuda da Tailândia não porque éramos um grupo especial, mas porque eles têm um sistema que coloca a vida humana no centro. Murmúrios percorreram a multidão, como se as pessoas não acreditassem no que ouviam. O imperador continuou: vi uma resposta de emergência unificada, uma única linha telefônica que transforma a morte em oportunidade. O código da telemedicina que conectou o médico ao paciente desde o primeiro segundo. O sistema de semáforos que abriu caminho para as ambulâncias, como se a cidade inteira estivesse de mãos dadas, e hospitais prontos antes da chegada do paciente. Vi alguns repórteres pararem de anotar, como se estivessem ouvindo com o coração pela primeira vez. O imperador não estava elogiando outro país de forma exagerada. Ele falava como alguém que acabara de acordar. Devemos estudar não para copiar cegamente, mas para aprender o que é o verdadeiro progresso. O mesmo assessor que resistiu estava ao meu lado. Ele não desviou o rosto nem evitou as câmeras. Ficou firme, como alguém que aceita o resultado das próprias palavras. E naquele momento, soube que a mudança começa apenas parando de fugir da verdade. A notícia se espalhou pelo país em horas. A nação se dividiu em dois polos, rápido como um raio. Alguns falavam em bravura, outros em traição à dignidade nacional, alguns ironizaram: por que exaltar os estrangeiros? Mas eu vi outra coisa. Pessoas comuns começaram a contar suas experiências. Uma enfermeira de emergência postou que havia estagiado na Tailândia e visto o sistema de vezes telemédico, vezes permitir decisões rápidas no campo de ação. Um motorista de entrega relatou ter ouvido a sirene e desviado automaticamente, pois foi ensinado que a rua da ambulância é a rua da vida. Um estudante escreveu: se um país tem coragem de reformar seu sistema para salvar mais vidas, isso é patriotismo real. Essas histórias tiraram o foco do grupo especial e o transformaram na pergunta de cada lar: que sistema queremos para aqueles que amamos em uma emergência? Uma semana depois, o governo anunciou a criação de uma força-tarefa sobre medicina de emergência e gerenciamento de tráfego para veículos de emergência. Houve menções a testar a vezes onda verde, vezes em certas áreas, aumentar os centros de telemedicina 24 horas e treinar equipes de resposta integrada, não apenas equipamentos, mas a prontidão do sistema. O que silenciou o país novamente foi a notícia de que especialistas da Tailândia foram convidados para a consultoria, não como superiores, mas como colegas que sabem que o tempo de emergência não espera por ninguém.
Naquela noite, sentei-me sozinha. Por que estou tão sensível? Perguntei. Eu que controlei minhas emoções a vida toda. Mas uma imagem veio à mente. O assessor sênior segurando o peito, a equipe de EMTs chegando em silêncio e precisão, as luzes verdes abrindo o caminho, o médico na tela, falando como se estivesse ao lado do leito. Entendi por que aquilo me tocou tão fundo. Não apenas salvou uma vida, me fez ver que os humanos podem de fato construir uma sociedade que não abandona seus membros. Então tomei uma decisão. Não contarei essa história para alimentar o drama. Contarei para manter a verdade afiada como uma faca, para que todos que ouvirem saibam que a grandeza não é nunca errar, mas estar preparado para não deixar ninguém para trás. E se o meu caos fez uma nação se virar para se questionar honestamente, isso não é humilhação. É o começo do amadurecimento de uma nação. Após a noite em que decidi contar a verdade com nitidez, o país não se acalmou. Pelo contrário, começou a tremer como a verdade sempre faz. Artigos de análise dominavam as telas. Alguns canais falavam como se aceitar o bem de um estrangeiro fosse traição. Alguns colunistas distorciam que estávamos sendo manipulados. Alguns usavam a palavra dignidade como escudo, embora eu soubesse que a verdadeira dignidade não é fechar os ouvidos e os olhos, mas ficar firme diante da verdade e não fugir. Alguns assessores começaram a vestir suas máscaras antigas novamente. Vi em seus olhos o medo de perder a imagem, o medo de que o povo perguntasse: por que nós não conseguimos fazer isso? O medo de que a resposta levasse à raiz do problema. Mas o imperador não permitiu que o medo comandasse. Houve reuniões silenciosas em seus escritórios, sem mídia, sem cerimônia, apenas documentos grossos e perguntas pesadas como pedras. Ele disse de forma curta e clara: não deixem que isso seja apenas uma conversa de aeroporto. Façam o povo ver os resultados. Lembro-me disso porque seu tom não era de proclamar glória, mas uma ordem de quem viu a diferença entre esperança e sistema e soube que, se não fosse tornado tangível, voltaríamos ao ciclo de esperar por milagres em vez de preparação. Logo, a equipe de especialistas da Tailândia chegou. Eles não vieram com a postura de vencedores, nem com lições condescendentes. Vieram com cadernos de anotações, diagramas e a silenciosa cortesia de quem realmente trabalha. A primeira reunião não foi sobre vezes slides, vezes bonitos, mas sobre perguntas simples e perfurantes. Qual o gargalo? Quando a informação chega ao médico? Quem toma a decisão final? Qual o tempo desperdiçado desnecessariamente? Essas perguntas fizeram vários rostos na sala ficarem vermelhos, porque não atacavam ninguém, mas tornavam a verdade clara demais para ser contestada. Nosso sistema tinha pessoas capazes, mas elas eram bloqueadas pela falta de integração. A partir daí, tudo começou a se mover de uma maneira que eu nunca tinha visto. Projetos piloto foram definidos rigorosamente. Rotas verdes para emergências nas principais áreas urbanas. Um conjunto padrão de dados transmitidos do local da cena para o médico em segundos. Um sistema de telemedicina aberto 24 horas. E o mais crucial, um centro de comando com autoridade real de coordenação, não apenas recebendo relatórios e os repassando como uma bola. Houve risos de escárnio. É impossível. Nosso país é mais complexo. Outros disseram: nosso povo não segue. Eu costumava acreditar nisso também, até ver que as pessoas mudam quando o sistema torna fazer o bem fácil e não um fardo. Uma noite, algumas semanas após o sistema piloto entrar em vigor, o telefone de emergência tocou no centro de comando. Um evento real e cru aconteceu, mais rápido e bruto que qualquer simulado. Um paciente de meia idade sofreu um colapso súbito em uma área de trânsito intenso, como era comum. O tempo não esperou ninguém debater. Eu não estava na ambulância, mas estava na sala de monitoramento, ouvindo tudo pela comunicação ao vivo, vendo o mapa mudar de linhas vermelhas para caminhos que se abriam em cada cruzamento. Os semáforos se ajustavam à rota da ambulância, que avançava como uma seta direta. Não porque a rua estivesse vazia, mas porque a cidade inteira estava cooperando. O médico no hospital de destino abriu a imagem da cena no vezes tablet vezes e deu ordens curtas e claras. Administrem o medicamento, preparem o equipamento. Cada frase era uma compra de tempo para mais uma vida. E então ouvi a frase que me fez lacrimejar, apesar de tentar manter a compostura. Chegamos. A voz da equipe de campo. Era uma frase de 4 sílabas, mas para mim era a prova de que a reforma não era teoria. Era a diferença entre chegar a tempo ou perder a chance.
Naquela noite, após o incidente se acalmar, saí do prédio para respirar o ar frio e observei as luzes da cidade piscando à distância. Eu sabia que as ruas eram as mesmas, os sinais eram os mesmos, as pessoas eram as mesmas, mas o significado havia mudado. Porque começamos a transformar a cidade em uma ferramenta de salvação e não em um campo de batalha para o egoísmo. Voltei ao meu quarto e escrevi meu diário por mais tempo do que nunca. Não para criar um registro de minha própria importância, mas para me lembrar de que não tinha o direito de contar essa história vendendo satisfação sensacionalista. Contarei para que as pessoas comuns se beneficiem e não para que alguém ganhasse pontos políticos. Porque agora eu entendia claramente. A dignidade nacional não é dizer que somos os melhores. A verdadeira dignidade é ter a coragem de dizer que ainda não somos suficientes e levantar para fazer melhor, sem vergonha de agradecer àqueles que nos mostraram o caminho. Levantei a cabeça do papel e fiz um juramento a mim mesma mais uma vez. Eu não contaria apenas o resumo da mudança. Contaria o que estava no seu coração, não o nome do país, nem o vezes status, vezes de ninguém, mas a única frase que eu queria que o mundo inteiro se lembrasse. Quando a vida pede ajuda, o sistema deve responder primeiro, antes que o grito se apague. Na manhã seguinte, a cidade era a mesma, as mesmas ruas, os mesmos sinais, as pessoas apressadas como sempre. Mas para mim tudo havia mudado, porque eu sabia que, sob aquela normalidade, havia um sistema aprendendo a não deixar ninguém para trás. O imperador convocou uma reunião breve, sem cerimônia, sem elogios. Apenas uma declaração firme e gentil. Não façam desta mudança uma questão de honra, façam dela uma questão de vida. E ele olhou pela janela como se visse todo o povo do país ali presente. Uma nação grandiosa não é aquela que nunca enfrenta crises, mas aquela que está preparada a ponto de a crise não levar ninguém sem motivo. Fiquei em silêncio e aceitei a verdade em meu coração pela primeira vez. Eu desprezei e acreditei que a ordem e a compaixão eram apenas fachada. Mas agora eu sabia. Elas eram a estrutura da solidariedade, construída peça por toda a sociedade. Se me perguntarem o que essa história me ensinou, eu direi: comece aceitando o que podemos fazer melhor e então haja de fato. Abra as estradas para a vida, deixe o conhecimento fluir para fora das salas de aula e faça com que a palavra nós seja maior que a palavra eu. E eu, como testemunha, agradeço que o mundo ainda tenha uma nação que nos ensinou a lembrar que o verdadeiro progresso começa com o compromisso de não abandonar ninguém.